E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui pra falar de Given de novo. Eu sei que o último vídeo foi sobre Given, mas é que finalmente eu tive acesso ao capítulo 42 do mangá. Eu pude ler ele em inglês na íntegra, né? O capítulo do mangá, ele saiu lá no Japão no dia 30 de julho, se eu não me engano. E agora finalmente eu consegui ler ele inteiro. Eu já tinha lido alguns spoilers, né? Alguns resumos. Mas quando eu leio ele inteiro, eu venho aqui e conto pra vocês o que tá acontecendo lá nos últimos capítulos de Given. Pra quem não lembra, no último capítulo, o Hiragi e o Shizu finalmente externalizaram seus sentimentos e a gente começa esse capítulo de onde parou o último. Então a gente vai ver o Shizu acordando com o Hiragi ao lado dele. Eles estão vestindo roupas, mas dá a entender que eles passaram a noite junto, né? Literalmente, tipo, fizeram sexo, porque tem algumas roupas espalhadas e também o Shizu, ele tá falando de como o Hiragi, ele deixou o Shizu fazer tudo que ele quisesse naquela noite sem recuar em nada. E ele começa a pensar o quão apaixonado ele é pelo rapaz, que acorda de repente, ainda com o olho meio embaçado, né, acordando e se depara com um Shizu curvado por cima dele. Na hora ele leva um susto e a primeira coisa que o Shizu faz é se declarar mais uma vez, dizer que ama o Hiragi e pedir pro Hiragi deixar ele ficar até os últimos dias dele do lado do Hiragi, que aí um Hiragi Mode On, né? Ele vai mudar completamente daquela personalidade fofa e mais tímida que ele tinha antes, vai começar a esbravejar e dizer, cara, se tu quer te declarar, faz de uma maneira normal, não precisa fazer essa algazarra sempre, pra que sempre esse alvoroço? Tipo, ele fica tão tímido com aquela situação, né, mas óbvio, muito feliz, que ele começa a agir daquela forma irritada do Hiragi de sempre, e o Shizu ainda fala que ele fez da maneira mais simples que ele imaginou que poderia fazer, que ele poderia dizer essas coisas, porque na cabeça dele o que tava rolando era que ele não precisa pro espaço e ele não precisa ter a magia mais poderosa, tudo que ele precisa é ter o Hiragi do lado dele, que é uma das frases, né, uma frase, algo assim, é uma frase que fecha esse painel. Então mais tarde eles estão juntos ao Enoyama, né, mais uma vez ensaiando com a banda, e o Enoyama, ele percebe que alguma coisa mudou, através da música dos meninos ele percebe isso. Segundo ele, o som é a mesma música de sempre, mas parece que o som do Hiragi e do Shizu, ele tem casado de uma forma mais harmoniosa. Ele parece estar diferente, ele parece que os dois estão mais ligados, mais envolvidos. O painel, né, o mangá, ele faz questão de mostrar isso pra gente, através de expressões, de painéis lindos do Hiragi cantando, painéis onde o Shizu e o Hiragi se entreolham ao longo da performance. Então o mangá mostra isso pra gente, te dando a mesma impressão que o Enoyama deva estar tendo naquele momento. E quando eles fazem uma pequena pausa, o Enoyama, óbvio, pergunta, aí, aconteceu alguma coisa entre vocês dois? Porque parece estar diferente do que normalmente a gente escuta, e deixa o Hiragi super nervoso, óbvio, Hiragi Mode On de novo, e ele vai então dispensar os meninos, vai dizer pra eles irem comprar, vai dizer pro Enoyama comprar logo alguma coisa pra eles comerem, e começa a afastar, dispensar os rapazes, e quando a gente vê, o Shizu tá indo junto, com aquela cara de pamonha dele, indo com aquela cara sem nada pra dizer, enquanto o Enoyama vai junto, puto dos cornos. Ele tá muito irritado, né, porque tipo, o Hiragi, do nada, ele surta. Enquanto eles estão indo a caminho da loja de conveniências pra comprar os lanches, o Enoyama tá lá esbravejando, né, ele tá irritado, dizendo várias coisas que ele não suporta no Hiragi, que são coisas que eu acho que tornam ele tão maravilhoso, que é essa montanha de russas de emoções dele. Uma hora ele tá bem, uma hora ele não tá, uma hora é sim, uma hora é não, e não é fácil entender ele nunca, e ele vai falando, o Enoyama vai reclamando e o Shizu só diz, ah, pois é, né, e aí o Enoyama continua, ah, mas mesmo assim eu não posso fazer nada, porque o bicho é um grande músico, e o Shizu, pois é, né, o que deixa o Enoyama questionado. E aí, cara, tu só sabe falar isso? Tu parece que não tem opinião, tu é um cara muito legal mesmo, né, porque mesmo assim tu tá em uma banda com o Hiragi, por que realmente tu tá em uma banda com o Hiragi? E a resposta dele é super simples, ele simplesmente responde, porque eu amo ele, porque eu amo o Hiragi, essa é a mais pura verdade. O Enoyama fica em choque, ele fica muito surpreso com aquela resposta natural do Shizu, e ele vai perguntar, e aí, vocês estão namorando, vocês estão saindo, mas como assim? Tipo, aí o Shizu confirma, a preocupação dele é ir a banda, porque não é igual a Given, porque lá, tipo, é meio perigoso tu estar com alguém, eles se sentem inseguros de estar com alguém, porque coisas que
coisas desnecessárias pra música podem vir a afetar, né, a banda, podem acabar causando problemas pra banda, mas ele se questiona, será que é só porque são só vocês dois na banda, né, e uma outra pessoa nunca seria prejudicada nisso? Em meio a toda essa confusão do Enoyama, o Shizu vai dizer pra ele de forma bem clara: eu faço música, eu comecei a fazer música porque eu amo o Hiragi, eu amo a música e eu tô muito seguro dessas duas coisas, muito mais do que tu. E aquilo é um socão na boca do estômago do Enoyama. Como assim muito mais do que tu? Como assim tu tá muito mais seguro sobre isso? Ele vai deixar bem claro pro Enoyama que em meio a todas essas coisas, essas são as escolhas dele. Ele faz aquilo, ele ama a música por deixar ele perto do Hiragi. É por isso que ele ama tanto fazer música. Mas que ele sabe o quanto o Hiragi ama a música e que ele tá disposto a sacrificar qualquer coisa por esse amor do Hiragi, pela música do Hiragi. E que isso coloca ele em um lugar completamente diferente do Maruyu e do Enoyama. Opa, peraí. Então ele coloca o Enoyama em uma questão de xeque, como se o Enoyama e o Maruyu não conseguissem escolher as suas prioridades nesse momento, se são os seus sentimentos ou se é a música. Como se as duas coisas não pudessem andar junto em algum momento, o que é algo que aparentemente está acontecendo, e isso fosse um grande obstáculo para eles. Mas o Shizu também deixa claro que não ter que lidar com esse tipo de sentimento torna ele ainda mais forte para poder estar ao lado do Hiragi. Então, enquanto o Shizu se afasta para comprar alguma das coisas que falta, ele fica pensando, o Enoyama fica lá olhando ele, pensando como ele sempre viu o Shizu de longe. A perspectiva que a maior parte dos fãs de Given tem no começo, em boa parte da história, talvez até esse momento, é de que o Shizu, ele parecia ser um cara que tava ali, tava em torno do Hiragi, porque ele era fácil de manipular e ele se deixava levar muito facilmente, né? Como a gente viu em alguns painéis, inclusive no capítulo anterior, ele sempre foi puxado pelo Hiragi pra frente. E sempre foi a impressão que a gente teve, mas parece ser completamente o contrário. Ele acabou de se mostrar um cara que seguiu o caminho que ele sempre quis. Ele não foi puxado pelo Hiragi, ele sempre escolheu seguir o Hiragi e fazer as coisas por ele. Ele é completamente o oposto disso que as pessoas pensavam. O Shizu não é um cara manipulável, ele é um cara decidido, seguro dos próprios sentimentos e que segue isso com todas as forças dele. Nesse momento, quando o Enoyama percebe como o Shizu é esse cara decidido e seguro, ele chega a sentir um pouco de inveja de todos os momentos em que o Shizu se pronunciou e falou sobre isso de forma tão segura e sem dúvida nenhuma de como ele se sentia. O plot muda completamente, então a gente vai ver o Enoyama dormindo e ele acaba sonhando primeiramente com o Yuki. Ele vai ver então quando os dois eram jovens, quando eles cresceram, e o Yuki, o Hiragi e o Shizu formaram uma banda. Em algum momento desse sonho, a imagem do Yuki, ela é substituída pela do Enoyama, só que o Maruyu continua tendo a mesma sensação, a mesma perspectiva. No sonho dele, ele tá vendo a imagem dos três formando essa banda junto e se afastando. E quando ele tenta falar, pedir, né, quando ele tenta chamar por eles, a voz dele simplesmente não sai. Então a ideia do sonho é de que ele tá vendo alguém que ele gosta se afastar novamente, e algo que parece que a música estava fazendo. A música trouxe o Enoyama pra perto dele, mas parece que é ela que tá afastando o menino de novo, né? Essas inseguranças do Maruyu voltam à tona nesse momento. O Maruyu acorda então, de repente, e percebe que já é noite. Ele acabou pegando no sono e dormiu por um bom tempo, onde ele teve esse sonho assustador, e ele vai então começar a lembrar, a pensar no Enoyama, né? O sonho faz ele pensar no Enoyama e na música. Como ultimamente também ele não tem conseguido escutar música. Desde que ele conheceu o Enoyama, a música é uma coisa que tem ficado nos ouvidos dele o tempo inteiro. Tem sempre alguma coisa fazendo barulho no ouvido dele desde que ele conheceu o Enoyama. E de repente ele cai na real, a ficha dele cai sobre uma coisa. Ele então vai se endireitar na cama, né, no sofá onde ele acabou dormindo, e ele, em choque, ele percebe que ele não canta há muito tempo. Quando foi a última vez que ele cantou? E assim acaba o capítulo 42 de Given. A gente tem que esperar ainda mais um mês para sair o próximo capítulo lá no Japão, 2 meses mais ou menos pro meu vídeo, mas foi muito legal. Olha, eles colocaram o Shizu
Shizu em um patamar de personagem incrível, porque eles transformaram o personagem apagado, sem personalidade, em algo incrível nesse momento. Sério, a Natsuki Sensei fez um trabalho sensacional com Shizu pra mim. Hiragi continua sendo o reizinho do pop, e ela propôs a reabertura desse plot entre o Enoyama e o Maruyu, né, envolvendo a banda do Hiragi, de uma maneira maestral. Agora o Enoyama se colocou a questionar os sentimentos dele e as atitudes de acordo com algo que o Shizu disse, e o Maruyu percebeu que depois de tanto tempo envolvido com a música, o que aconteceu? Que a música não tá mais fazendo parte dele, não tá mais tão presente na vida dele. Então a gente tem agora a reabertura desse plot, desse arco, de uma maneira inteligente e intensa, tá? A gente pode ver que vai ter muito sentimento envolvido nisso tudo, e eu fiquei muito ansioso pra ver o que o Maruyu vai vir propondo pro próximo capítulo, depois dele perceber algo tão importante na própria vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês sabem que eu adoro fazer esses vídeos onde eu posso ir comentando ao longo do capítulo, né, pra eu não ter que, sei lá, comentar tudo de uma maneira geral. Eu adoro ir comentando ao longo do capítulo pra vocês assim. Se você pode usar os comentários pra ir respondendo aos poucos o vídeo também, pra gente poder ir interagindo. Vai me respondendo aí ao longo do vídeo, não precisa esperar pra fazer tudo no final não. Pode comentar quantas vezes você quiser. Então deixa aí nos comentários o que você achou, me dá a sua opinião sobre as coisas que eu falei, sobre as coisas que eu enxerguei, o que você viu também. Deixa aí nos comentários pra gente continuar essa conversa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então se gostou, deixa o like porque ajuda bastante o canal. Se não, por aqui, se inscreve, ativa as notificações, me segue nas redes sociais, eu sou @guto no Twitter e no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!